Olá, pitadas do universo! Meu nome é Roberta. Conforme eu prometi, hoje vou te contar quem é Deus. A minha teoria. Eu não ouvi falar sobre isso em lugar nenhum. Nunca li a respeito. É algo que foi se desdobrando para mim na medida em que eu fui determinada a descobrir a verdade. Fui percebendo que Deus é unidade. Percebi que todas as religiões falam a respeito da mesma coisa, só que de maneiras diferentes, usando palavras diferentes, mas tudo faz parte de um grande contexto. É como se toda a vida, todas as coisas fossem peças de um grande quebra-cabeça. A gente costuma ver em peças, mas tudo tem uma conexão. Tudo surte um efeito, um resultado de união. Nada está separado. E eu quero te provar isso. Eu vou te provar isso agora. Por favor, entenda, preste bastante atenção. Vou usar a ciência para te provar isso. É algo que foi revelado para mim. E eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês. É algo que vai poder explicar toda a parte espiritual. Conforme eu percebia toda a conexão entre as coisas, a unidade em tudo, eu percebi que toda a matéria não é individualizada, a matéria é em conjunto com a espiritualidade, porque não pode haver unidade com duas coisas. Não posso separar a matéria da espiritualidade ou da onda. Eu tenho que unir as coisas, senão não há unidade. Eu pude perceber então que a menor partícula de toda a matéria é o átomo. Todos os elementos, toda a matéria, foi observado que a sua menor partícula é o átomo, o ferro, o ser humano, todas as coisas, o vidro, o metal, o ouro, o diamante, sua menor partícula é o átomo. Então, o átomo é o elemento fundamental. Perceba então que, já que o átomo é o elemento fundamental de toda a matéria, e Deus é onipresente, Deus precisa estar no átomo. Como eu posso separar a onipresença de Deus do elemento fundamental de toda a matéria, que é o átomo? Deus, com sua onipresença, ele precisa também compor o átomo. Entenda então, Deus, com sua onipresença, onisciência e onipotência, ele compõe tudo e todos ao mesmo tempo. Eu vou te explicar quem é Deus então no átomo. Porque você deve estar se perguntando, o átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Três coisas, eu já vou te explicar. Primeiramente, eu quero te dizer o seguinte, um experimento muito famoso da mecânica quântica foi a experiência da dupla fenda. Isso nos mostrou que tudo é matéria, partícula, e tudo é onda ao mesmo tempo. Tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, percebendo isso, entenda. Tudo é matéria e espírito ao mesmo tempo. Ou posso dizer, tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Toda a matéria é composta por átomos. Mas somente o ser humano, o homem, tem o potencial de controlar seus pensamentos. Tudo no homem começa por seu pensamento, que lhe gera uma emoção, um sentimento e uma vibração, que vai colocá-lo em uma frequência. Então, somente o homem tem esse potencial, esse poder dentro dele de controlar qual frequência ele vai vibrar. As outras coisas, os animais, são compostos também por átomos, mas eles não podem fazer essa mudança na onda de frequência. E eu vou te explicar isso então de maneira científica,
quem é Deus. Vamos entender que a menor parte de toda a matéria é composta por átomos. Então vejamos, o átomo é composto por um núcleo onde contém os prótons juntamente com os nêutrons. Ele está no centro do átomo. Na eletrosfera, muitas vezes distante do centro do átomo, está a eletrosfera. Mas a eletrosfera atômica, ela é muitas e muitas vezes distante do centro do átomo. Então, em volta do átomo, a eletrosfera, muito distante do núcleo atômico, que é composta por elétrons que são negativos. Os prótons são positivos e os nêutrons não possuem carga elétrica. Eu vou te dizer então a minha teoria inédita é que Deus é o nêutron do átomo. Sim, na minha teoria inédita, Deus é o nêutron. Entenda como e por quê. No núcleo do átomo está o próton e o nêutron. Na eletrosfera, os elétrons negativos. Jesus nos ensinou sobre o não julgamento. Isso é um princípio. Não é algo ético e moral não fazer julgamentos. Isso é um princípio atômico. Também diz as Escrituras que no início o homem vivia no jardim do Éden, junto com Deus, aonde tudo era pleno e perfeito, e com a descoberta da árvore do bem e do mal, ele se afastou muito. Agora entenda, no hermetismo nos é explicado que existe as polaridades positiva e negativa. Mas que fazem parte de uma mesma coisa. Trata-se de polaridades a respeito da mesma coisa. Assim como os elétrons têm energia negativa, os prótons têm energia positiva. Então, o hermetismo nos fala, essas polaridades demonstram que tudo tem dois lados, apenas divididas em graus de uma mesma coisa. No caso aqui é a polaridade positiva e a polaridade negativa. Mas o que hoje pode ser visto como um mal, como algo negativo, amanhã pode ser visto como algo bom. Uma pessoa que hoje é boa, amanhã você pode julgá-la como não tão boa assim. Por isso o perigo de ficar nas polaridades, nessa parte elétrica do positivo e negativo é perigoso, porque ele varia, ele flutua, ele é instável. E Deus não. Deus, ele é nêutron, ele é bom o tempo todo. Ele não varia. Conforme o foco de uma pessoa, ela pode estar bem distante na polaridade negativa, conforme o grau, ou na parte mais positiva. Isso tudo depende, são infinitas possibilidades, porque depende o grau de distância que ela está do núcleo atômico. Tudo isso mentalmente, tudo isso pela onda de vibração dela. Não é uma coisa literal, é feito através da mente, conforme o foco que a pessoa tem, conforme a vibração que ela tem, é que vai dizer se ela está focada no núcleo atômico ou muito distante dela, na eletrosfera, que é negativa. Isso varia tudo em graus. Por isso o conselho de Jesus, o não julgamento, para que ninguém fique nessa parte elétrica, porque ela é perigosa, ela varia. E sim, devemos ficar no núcleo atômico, no nêutron, que é Deus. Deus seria essa parte central, a parte nula, a parte que não tem energia. O nêutron tem uma carga nula. É como se ele fosse o centro de uma pirâmide, a parte mais alta de um triângulo. Embaixo, essa escala de polaridade do negativo, flutuando do negativo para o positivo. E isso não nos foi aconselhado. Foi aconselhado o não julgamento.
Vou então te explicar de uma maneira prática um experimento realizado por Rutherford. Ele fez um experimento para saber como funciona a radiação beta, que corresponde à radiação negativa dos elétrons, a radiação alfa, que correspondem aos prótons, e a radiação gama, proveniente dos nêutrons. Nesse experimento, Rutherford, ele observou que de um lado ele tinha uma base da onde era lançado os raios, e do outro ele tinha o objetivo que ele queria acertar. Rutherford, quando ele lançou os raios beta provenientes dos elétrons, os raios negativos, esses raios foram muito longe do alvo, não acertaram o alvo. Esses raios negativos desviaram do caminho. Quando ele lançou os raios alfa provenientes dos prótons, esse raio se aproximou mais do alvo, mas não acertou. Embora fosse de carga positiva, não acertou o alvo, ficou um pouco distante. No momento em que Rutherford lançou raios gamas que são provenientes dos nêutrons, esse raio gama foi em linha reta e acertou o alvo. Ele não desviou do caminho. O raio gama, que é proveniente dos nêutrons, ele vai em linha reta, ele acerta o alvo. O que seria isso na nossa vida prática? Seria o seguinte: você tem um objetivo na vida, você quer um casamento, quer algo para sua vida, aquisição de um imóvel, de um veículo, qualquer coisa assim. Se você estiver focado na parte negativa, nos elétrons, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, porque o raio emanado por essa fonte de energia negativa, que são a radiação beta, ele desvia do seu objetivo. Já se você estiver focado na parte positiva, mas que também é elétrica, ela também não é o suficiente, ela chega perto do seu objetivo, mas não é exatamente o que você desejava. Por isso, quando estiver focado no núcleo atômico, nos nêutrons, que na minha teoria é Deus, é o reino de Deus, tudo isso é claro, feito pela onda. Não é feita de maneira natural, pela nossa onda de frequência vibracional. Não é algo feito em laboratório, artificialmente. Não, é feito de forma natural. Esse é o poder que nós temos. Esse é o poder que o homem tem. Seu livre-arbítrio, que consiste na escolha que ele vai fazer. Se ele vai estar muito distante de Deus, na parte energia negativa, que seria os elétrons, ou se ele vai estar muito próximo de Deus, no reino dele, trazido pela positividade, trazido por aquela ideia que Saint Germain nos ensinou, que é: eu sou amor, eu sou felicidade, eu sou prosperidade. Quando o homem enche a mente dele com essa ideia positiva, ele se aproxima do reino de Deus e ele vai se aproximar dos nêutrons, mas ainda os prótons não é Deus, porque Deus, o que é? Deus é a união do positivo e do negativo. Essas duas cargas juntas, quando se isenta de julgamento das coisas externas, porque tudo que você pode julgar como bom ou mal é algo que veio de fora para você, é algo externo. Então esse olhar que nós temos da vida, de ver tudo de forma externa, como julgando como bem ou mal, isso nos atrapalha, porque o verdadeiro poder do homem consiste do reino de Deus que está dentro dele, os nêutrons, que é quando o homem sabe que o poder emana dele. Esse poder ligado à positividade, mas que esse poder que não julga nada externo. Esse olhar do homem isento de julgamento, isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso não compete ao homem. Mas quando ele sabe que o verdadeiro poder, Deus dentro dele, emana uma radiação, um eletromagnetismo, isso sim é o poder do homem, sai de dentro dele para fora. Ele é responsável pelo que emana dele e não pelo que está fora dele.
Então veja, o conselho é o não julgamento. Por quê? Quando você não julga, automaticamente a sua onda de frequência, ela já uniu o positivo dos prótons e o negativo dos elétrons e formou o quê? Um nêutron. Porque o nêutron nada mais é do que duas polaridades juntas nele, que se anularam. O nêutron tem carga nula. Por quê? O positivo e o negativo está dentro dele, mas um anulando o outro. Ele é isento de julgamento, ele é isento de carga elétrica, ele é neutro. E é assim que devemos agir. Isso tudo na nossa onda, de forma natural, nós vamos vibrar essa frequência. E no experimento de Rutherford, quando ele percebeu que o raio beta é distante do alvo, o raio alfa é próximo, mas ainda não acerta o alvo, e o gama é que acerta o alvo, é isso que acontece conosco quando sabemos que o verdadeiro poder emana de dentro de nós e irradia para fora. Essa irradiação que consiste na irradiação projetada pelos nêutrons, que é o núcleo atômico, o nosso reino de Deus interior, ele emana raios gama. Esses raios gamas não são compostos por eletricidade. Ele é um magnetismo, mas ele não tem carga elétrica. Mas quando ele vai, ele ioniza o caminho. Ou seja, ele ioniza o caminho entre você, que projetou esses raios, por eletromagnetismo, e ele acerta seu alvo. E nesse percurso ele ionizou o caminho. O que significa que ele ionizou o caminho? Significa que ele fez um caminho elétrico. Por quê? Porque toda matéria, toda coisa que você deseja receber do mundo que venha para você, será atraído para você pelo eletromagnetismo que esse raio, essa radiação que você emanou, vai trazer. Porque o raio gama, quando ele vai, ele ioniza todo o caminho, torna o caminho elétrico, que virá as coisas que são elétricas, que estão no plano exterior a nós, virá como um poder atrativo, eles serão atraídos para nós. Perceba então o que nos dizia Jesus. Ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Por eletromagnetismo, quando você se concentra nessa neutralidade, né, em forma de onda, você pensa e sente isso dentro de você, você emana essa radiação que é um poder atrativo para você. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Em breve farei novos vídeos explicando todo esse mecanismo de funcionamento do átomo espiritual, como ele funciona, qual o seu poder de atração. Vou explicar para vocês como funciona a lei da atração visto pelos átomos, tá bom? Comente aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ajude outras pessoas compartilhando este vídeo. Até breve.